Na madrugada de 25 de abril de 74, Portugal é agitado ao acordar. Nas ruas, circulam livremente os carros de combate guarnecidos por militares armados perante o olhar surpreendido de uma população ainda estremunhada. Na mente dos militares está o desejo de derrubar o poder instituído, terminar com a guerra colonial e devolver a liberdade aos cidadãos. Ao longo do dia, militares e povo unem-se no Largo do Carmo para assistir à queda do velho regime autoritário, enquanto no cano das espingardas florescem cravos vermelhos, símbolo desta revolução. Lá fora, a comunidade internacional é apanhada de surpresa, mas reage favoravelmente aos ventos da mudança. Houve uma reação extremamente positiva, quer por parte do mundo ocidental, porque, de facto, a ditadura, uma ditadura que se prolongava havia 48 anos em Portugal, já era demasiado peso para um mundo que se queria e pretendia e era democrático, segundo os termos e as leis da democracia burguesa parlamentarista, não é? Que era o modelo ocidental, quer dos países não alinhados, que viram, de facto, no fim do fascismo e do colonialismo, sobretudo, finalmente uma abertura enormíssima para um novo país no centro do mundo, embora no sudoeste da Europa, e também dos países do bloco soviético, que rapidamente procuraram estabelecer até relações com Portugal, ao mais alto nível, relações de caráter político, económico, etc. E a Revolução Portuguesa teve, de facto, uma enorme retumbância em todo o mundo, o que para nós foi motivo de grande satisfação. A Revolução Portuguesa prendeu a atenção de todo o mundo. No Ocidente, a década de 70 é recheada de acontecimentos. O maio de 68, a crise petrolífera, a guerra do Vietnã, o escândalo Watergate e a posterior resignação do presidente Nixon põem em causa os valores ocidentais. Mas, se no Ocidente os tempos eram de desconfiança, para lá da cortina de ferro exigiam-se liberdades e melhores condições de vida. A Revolução Portuguesa surge num contexto internacional explosivo, mas não sofreu nenhuma influência externa para o seu desenvolvimento. Recordo-me que na primeira entrevista que dei a um jornalista brasileiro, para uma revista chamada Visão, logo no dia 2 de maio ou 3 de maio, ele não acreditava quando eu lhe dizia que nós éramos totalmente autónomos e independentes em relação a todas as correntes ideológicas e a todas as influências ou da CIA ou do KGB. Contudo, nas Forças Armadas existiam vários oficiais milicianos afetos aos partidos oposicionistas, todos eles na clandestinidade. 2 destes oficiais milicianos, um militante do Partido Comunista e outro do Partido Socialista, pretenderam saber junto de Otelo qual o propósito do movimento. Eu tive reunião com esses dois, com o capitão miliciano, na altura tenente miliciano ainda, que comandou essa companhia de Santa Margarida, uma companhia de caçadores, e com o António Reis, que era alferes miliciano. Eles quiseram falar comigo, eram os elementos mais politizados, para saber exatamente em que é que iam entrar, o que é que iam fazer, para saber se participavam ou não. E, portanto, eles sabiam exatamente o que é que ia acontecer. Logicamente, deram informação ao António Reis, ao agente do Partido Socialista, que se tinha constituído no ano anterior, como partido, em Bad Münstereif, na Alemanha, e ao jovem tenente miliciano, membro do Partido Comunista, que teve uma informação mais tarde, que informou os dirigentes do partido o que é que ia acontecer. Mas não houve intervenção nenhuma, salvo esses elementos, já elementos partidários que estavam nas Forças Armadas, não houve intervenção nenhuma dos partidos até à eclosão da operação militar e à vitória. Nós temos que ver, em primeiro lugar, que a comunidade internacional foi apanhada completamente de surpresa com os acontecimentos em Portugal no dia 25 de abril de 74. E o caso paradigmático a este respeito é, mais uma vez, o norte-americano. Tinha sido enviado para Portugal, Nixon tinha enviado para Portugal um amigo de longa data como embaixador, ele estava em fim de carreira, vinha para este fim do mundo onde nada acontecia à procura de uma reforma tranquila. E é muito curioso que os primeiros dias do pós-25 de Abril, nesses primeiros dias, ele não consegue ter a percepção do que efetivamente se está a passar. Portanto, não era uma pessoa de todo preparada para as funções que foi designado e, sobretudo, para encarar um processo como aquele desencadeado no dia 25 de Abril.
Com a Revolução, regressam os exilados políticos, recebidos de forma muito festiva, embora a grande maioria da população apenas lhes conhecesse os nomes. Mário Soares, o líder do PS, chega de comboio a Lisboa e Álvaro Cunhal recebe um abraço de Soares à sua chegada ao aeroporto da capital. A esquerda está unida e isso poderá assustar os espíritos mais conservadores. Num telegrama enviado a Kissinger, Scott dá conta da boa impressão que Álvaro Cunhal lhe deixou. Considera-o franco e com quem se poderá negociar de forma clara. Contudo, o secretário de Estado norte-americano tem ideias muito bem definidas quanto aos líderes comunistas e os seus receios irão levar à mudança do embaixador uns meses mais tarde, à medida que a Revolução ganhava outra dinâmica. Após um momento reivindicativo por melhores carreiras e pela revogação de 2 decretos que penalizavam fortemente os oficiais do Exército, juntaram-se oficiais e sargentos dos outros 2 ramos, criando-se assim o movimento das Forças Armadas, que evolui ideologicamente com o propósito de derrubar um regime autoritário que vigorava há mais de 45 anos. Contudo, havia a consciência entre os líderes do movimento de que era importante ter à frente da Revolução um grupo de oficiais generais respeitados internacionalmente. Bem, é preferível, de facto, embora nós possamos vencer esta parada, mas é preferível ter a constituir a Junta de Salvação Nacional um grupo de oficiais generais, porque são conhecidos da NATO, já estiveram alguns deles nos Estados Unidos a frequentar cursos da NATO e, portanto, têm um peso considerável, em vez de aparecerem jovens capitães agora a chefiar o país, o que dá uma sensação quase terceiro-mundista. Aparecem generais, já com mais de 50 anos e tal, que dão maior garantia ao mundo ocidental, às democracias, de que Portugal se vai encaminhar para um rumo certo, e não numa aventura revolucionária. Fazemos o planeamento, fazemos as operações, executamos, mas depois vamos buscar velhos generais para ficarem à frente disso. Eu fui vencido, porque eu considerava que não era necessário, que se nós tínhamos capacidade para fazer o que fizemos, também devíamos ter capacidade de encontrar dentro de nós alguém que assumisse essas funções. Não, foi considerado, porque o militar é um bicho, como eu costumo dizer, um bocado condicionado e gosta de ter sempre estrelas à sua frente. Portanto, e as contradições acabaram por levar a que, de facto, contrariamente àquilo que nós queríamos e pensávamos e tínhamos decidido, não fosse o Costa Gomes a avançar, mas fosse o Spínola. António de Spínola é um general com vasta experiência de comando, quer na Guarda Nacional Republicana, quer na arma de cavalaria. Homem de confiança do regime autoritário, voluntaria-se para Angola em 1961, quando nada o obrigava a fazer aos 51 anos e com o posto de tenente-coronel. Contudo, o dispositivo militar nas colónias portuguesas revela-se incapaz de controlar a guerrilha porque estava preparado para enfrentar uma guerra que seguisse as táticas convencionais. Ao longo dos anos seguintes, enquanto em Lisboa continuavam os embarques de tropas frescas para os teatros operacionais africanos, na Praça do Comércio, os familiares dos menos afortunados recebiam uma medalha e uma palmadinha nas costas, já que muitas vezes essa era a única compensação pela morte dos seus entes queridos, porque muitos dos corpos nem sequer chegavam. Spínola começa lentamente a duvidar da solução militar proposta por Salazar em 61. Anos mais tarde, como comandante-chefe e governador da Guiné, Spínola enceta então uma nova abordagem que desenvolverá em várias frentes. Tenta negociar uma solução política com a guerrilha e, simultaneamente, parte à conquista das populações locais, criando-lhes condições socioeconómicas e apostando no desenvolvimento da colónia sob o lema "Por uma Guiné melhor". Visita frequentemente a frente de combate, contactando no mato com os soldados portugueses, inaugura escolas, postos médicos e tenta captar as populações para o lado português. A pouco e pouco, transforma-se num mito. Regressa a Lisboa em 73, é nomeado vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em janeiro de 74,
No mês seguinte, publica o livro Portugal e o Futuro, que se torna num best-seller, traduzido em várias línguas. É admitido do cargo que ocupa em março pela publicação do seu livro e suscita o interesse da imprensa internacional. Quem fala português? Eu. Bom dia, meu general. Já outro dia aqui estiveram. Sim, mas era uma nova pergunta de saber se você pensa em ser um dia o futuro presidente da República Portuguesa. Non. Como? Pas d'aspiration politique. Vous n'avez pas d'aspiration politique? Non. Seulement un chef militaire. Mais vous n'avez plus de fonction militaire précise pour l'instant? Seulement un chef militaire. Um chefe militar. Eis o que o movimento precisava. Eu e o Vasco Lourenço, em janeiro de 74, quando ele foi vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tínhamos ido ao gabinete dele, tínhamos-lhe dito, o senhor foi eleito por nós no mês passado, dezembro, num plenário clandestino, pelo movimento. Foi eleito como um dos generais que virá tomar parte na ajuda da Salvação Nacional. Mas o general mais votado foi o general Costa Gomes. Portanto, será ele o presidente da junta quando e se nós conseguimos um dia derrubar o governo. No entanto, às primeiras horas da madrugada do dia 26 de abril, o presidente da Junta de Salvação Nacional é o general Spínola, que assume por inerência a presidência da República depois de Costa Gomes ter cedido o cargo por considerar que Spínola teria uma maior experiência política para o momento que se vivia e poderia ajudar a esclarecer a comunidade internacional quanto aos propósitos da Revolução. Que tipo de revolução, que tipo de intervenção estava em causa? É óbvio que na fase inicial a emergência de uma figura como era António de Spínola pacifica um pouco os ânimos da comunidade internacional, mas o medo de que Portugal se tornasse o célebre cavalo de Troia dentro da NATO, o medo do perigo vermelho de uma nova revolução tipo soviética vir a triunfar foi uma preocupação efetiva. Portugal é membro fundador da NATO e naturalmente teria acesso aos planos nucleares da organização. Em plena Guerra Fria, era fundamental evitar que esses planos pudessem chegar ao conhecimento do Pacto de Varsóvia. A presença do Partido Comunista no primeiro governo provisório provocava fortes constrangimentos à diplomacia portuguesa junto dos seus parceiros, nomeadamente dos Estados Unidos. Sentimos que na NATO éramos tratados com alguma desconfiança. E, como sabe, há os assuntos classificados e são classificados com determinados graus de segurança. E nós sentimos que nos eram sonegados algumas informações a que normalmente teríamos direito, porque eles tinham receio que o facto de termos comunistas também no governo isso pudesse criar problemas em termos de segurança para a NATO e, portanto, face ao Pacto de Varsóvia. Nós sentimos isso. A 18 de junho de 74, Spínola recebe nas Lajes o presidente norte-americano Richard Nixon. Nessa reunião são tratados dois assuntos centrais, a questão da NATO e a questão colonial. Em telegramas enviados às representações diplomáticas de Conakry, Luanda, Dakar, Lisboa e Lourenço Marques, Lukens, o responsável americano para os assuntos ibéricos, salienta que os Estados Unidos veem com bons olhos o entendimento entre os movimentos nacionalistas e o governo português, mas afastam-se da posição de Spínola quanto a este assunto. Começa aqui o princípio da divergência entre o presidente Spínola e o movimento das Forças Armadas. António de Spínola tinha uma visão federalista para as províncias ultramarinas e pretendia trilhar um caminho que não passava pela independência imediata dos territórios africanos. O Spínola queria levar por diante a proposta política que tinha apresentado no Portugal e o Futuro, editada em 22 de fevereiro de 74, que tinha provocado um abalo enormíssimo na oposição e no poder, sobretudo no edifício do poder. Abriu-lhe brechas profundas. E o Spínola, dado o êxito do livro, mesmo perante a oposição, queria levar por diante esse processo. Nessa altura, os movimentos de libertação já não aceitavam aquela proposta do federalismo, a Federação dos Estados Independentes e tal, com o poder político centralizado em Lisboa, tipo Commonwealth português e tal. Já não aceitavam isso. E, portanto, tivemos que demover o general dessa pretensão. Mas isso instalou logo no processo um desvio bastante grande, porque o Spínola tentou levar à prática o seu poder de projeto pessoal. E começou logo, porque no próprio dia 25 de Abril,
À noite, o Spínola, na Pontinha, no quartel-general do MFA, está a dizer que não é preciso programa político porque já estava tudo resolvido e ele agora resolvia. E foi necessário dizer-lhe ao seu general: as tropas ainda estão na rua, se você não quiser o programa político como se comprometeu, a porta de saída é ali. E ele: não, vamos lá discutir, e aceitou o programa político. Obrigado a reconhecer a independência das províncias ultramarinas, o Presidente dirige-se à nação sem deixar de manifestar as suas reticências, tentando esconder o revés que as independências representam no seu projeto pessoal de tomada do poder. É com a mais viva emoção que dirijo ao povo português, de aquém e além-mar, na mais perfeita coerência com a nossa tradição histórica e com o ideário que nos preside e nela se inspirou, a declaração formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os próprios destinos, concretizando-se, desse modo, o desenvolvimento da política de autenticidade que sempre defendemos. No plano interno, a relação entre o Presidente e o movimento das Forças Armadas não é menos tensa. Spínola recusa os nomes apresentados pelos oficiais do movimento para o lugar de Primeiro-Ministro e nomeia o advogado e professor de Direito da Universidade de Lisboa, Adelino da Palma Carlos, de quem o Presidente espera uma ação técnica e executiva no governo provisório de coligação que integre ministros do PS, PCP, CDE, do recém-criado PPD, da SEDES e independentes. O Presidente quer aproximar o regime ao sistema presidencialista, ao mesmo tempo que Palma Carlos sustenta que a ocorrência de eleições presidenciais juntaria a legitimidade democrática à legitimidade revolucionária. Naturalmente, para um país recém-chegado à democracia, a eventual candidatura de Spínola levava um considerável avanço sobre qualquer outro candidato presidencial. Perdeu porque vai contra a principal argamassa que tinha unido aquela frente toda de militares dentro do chamado D da democracia, que era eleições livres para uma Assembleia Constituinte no prazo de um ano. E ele, ao lutar contra isto, vai ter a oposição de todos nós. Em julho de 74, é notória a perda de protagonismo político do prestigiado general que apela ao respeito pela hierarquia e pelos valores castrenses, dirigindo-se a várias unidades de elevado potencial bélico. Não estamos dispostos a transigir. A nossa determinação e o amor à pátria, com que desbatemos o ultramar, mantém-se intacto e todos mantemos na disposição de que no mesmo estado de espírito nos continuarmos a bater por um futuro melhor para a nossa mãe pátria. Com o processo de descolonização em marcha, Spínola aproxima-se dos setores da extrema-direita que foram surgindo na sociedade portuguesa. No campo pequeno, na tourada organizada pela Liga dos Combatentes a 26 de setembro, Spínola é largamente aplaudido, enquanto ao seu lado, Vasco Gonçalves é pateado, fazendo acreditar a Spínola que tinha o amparo junto daquilo que chamará a maioria silenciosa. No fundo, as pessoas que não tinham uma ideia quanto ao rumo político que se deveria seguir, ou que, tendo, não se identificavam com o modelo de sociedade socialista. Vasco Gonçalves acentuara a viragem à esquerda num país tradicionalmente católico, rural e muito pouco esclarecido. A manifestação de apoio a Spínola, aparentemente partidária, convocada para 28 de setembro, vai pôr definitivamente à prova a relação de forças entre o Presidente e a coordenadora do MFA. Mas, na noite de 27 de setembro, surgem comunicados à população para que saia à rua a defender Abril, levantam-se barricadas nos acessos à capital e o Comando Operacional do Continente inicia a detenção de indivíduos suspeitos de implicação num golpe contra-revolucionário. Os acontecimentos precipitam-se, fazendo abortar a manifestação, evitando-se a criação do estado de sítio. Numa derradeira tentativa de concentração de poderes, Spínola propõe a dissolução da Junta de Salvação Nacional. Porém, a coordenadora do MFA é implacável e obriga o Presidente a confinar-se aos seus poderes.
2 dias depois, a 30 de setembro, o Presidente da República, António de Spínola, renuncia ao cargo. Encontro-me perante a evidência de o programa do movimento das Forças Armadas estar a evoluir no quadro de uma ação política tendente, afinal, à sua própria neutralização, em verdadeiro clima de inversão de uma moral cívica, à margem da qual se torna impossível a prática da democracia e da liberdade. Encontro-me, portanto, perante a impossibilidade de execução fiel do programa do movimento das Forças Armadas. O meu sentido de lealdade inibe-me de trair o povo a que pertenço e para o qual, sob a bandeira de uma falsa liberdade, se estão preparando novas formas de escravidão. Tenho dedicado toda a minha vida ao serviço da pátria e não desejo que fique a pesar-me na consciência haver alguma vez traído os meus concidadãos. Nestas condições e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. O 28 de setembro, que marca simbolicamente o fim da primeira fase do processo revolucionário, representa, se quisermos, o regresso às origens do 25 de Abril, ou seja, à recuperação do programa do MFA, que tinha sido apresentado ao país depois do golpe de Estado e que todos conhecemos como sendo o programa dos 3Ds. Para os homens que fizeram o 25 de Abril, estes primeiros meses foram de um duro confronto com António de Spínola, cujo projeto político, como sabemos, se afastava em muito daquele do consignado no seu programa. E, portanto, a ideia de fundo, depois do 28 de setembro, é que se tinha superado o desvio spinolista e se regressava às origens do 25 de Abril. Costa Gomes assume então a presidência da República, acumula temporariamente a chefia das Forças Armadas e foca-se na consolidação da democracia e na integração do país na comunidade internacional. Considerado um dos mais brilhantes oficiais do Exército, o general desempenhou funções de coordenação dos planos de utilização de energia atómica no quartel-general do Supremo Comando Aliado do Atlântico, em Norfolk, nos Estados Unidos. Durante 2 anos, confronta-se com uma experiência de vida num regime democrático, situação que lhe será muito útil para compreender o período revolucionário português que acelerava o passo. Os primeiros meses de 75 vão ser dominados pela aplicação do programa do MFA à esquerda. É o tempo da reforma agrária, do início das nacionalizações, da unicidade sindical e da definitiva institucionalização do MFA. É nesta altura que se lança um ambicioso plano de desenvolvimento de infraestruturas, como a abertura de acessos às aldeias ou a construção de saneamento básico. A dinamização cultural, outro importante vetor no caminho para o socialismo, implicava a participação em sessões de esclarecimento cívico levadas a cabo pelos militares e a alfabetização da população. Ora bem, meus amigos, todos vocês conhecem tão bem como nós que durante quase 50 anos era impossível nós estarmos como estamos hoje aqui. Não podíamos reunir-nos, não podíamos falarmos, não podíamos trocar os nossos pontos de vista, enfim, não podíamos procurar encontrar os melhores meios de resolver os nossos problemas. Contudo, nem sempre a recepção aos militares é bem sucedida, porque em muitas paróquias os padres aproveitavam a escassa instrução dos crentes para desacreditar o processo revolucionário. Desde que chegamos, houve um popular que tocou a sirene. O Jaime Neves veio relatar-me que viu com espanto que ele passava em ruas que eram conhecidas e tal, das vilas e que ele conhecia, e as portas a fecharem-se, as janelas e tal, tudo a ferrolhar-se. Nessa altura foi lá bater para uma porta, então, mas que é isto? Então vocês estão a fechar, estamos aqui nós, para vos ajudar e tal. E as pessoas diziam, não, o seu padre, os comunistas, vocês têm boina vermelha, ainda por cima os comandos tinham boina vermelha. E ele ficou magoadíssimo para o Jaime Neves com isso. Mas isto prevalecia muito. Havia, e depois disse-me ele ainda,
E cheguei à conclusão e disse, pá, mas não há nada, pá, não há nada. Não. E eles tinham, então e o crucifixo, vocês tinham guardado os crucifixos no fundo das arcas, porque os comunistas iam levar os crucifixos todos para deitá-los no fogo e tal. Portanto, era esta a ideia para que existia. A reação de Washington não se faz esperar. Aumenta a pressão diplomática e usa a arma económica como principal argumento. Nós podemos dizer, de uma forma genérica, que até ao 28 de setembro, a postura, sobretudo a postura norte-americana, da administração norte-americana, é de esperar para ver. Dar o benefício da dúvida às novas autoridades portuguesas. A partir do 28 de setembro, essa estratégia muda claramente e passaram a apostar numa intervenção ativa no desenrolar dos acontecimentos portugueses. Provavelmente o melhor símbolo desta nova estratégia será o envio para Portugal de Carlucci, com vasta experiência noutros pontos do globo sobre situações revolucionárias. E, portanto, a verdade é que, a partir daí, a administração norte-americana vai procurar ter uma intervenção ativa no desenrolar e no resultado final do processo em curso em Portugal. Lisboa transformou-se no centro de toda a espionagem, da espionagem de todo o mundo. Caíram aqui em força. A CIA e o KGB estiveram aqui em força. Escolheram dos melhores embaixadores que tinham para colocar aqui em Lisboa, de um lado o Carlucci e do outro lado o Kalinin, e, de facto, tentaram influenciar, com certeza que tentaram influenciar. Eu tenho a convicção e dados que me permitem dizer que o Carlucci terá vindo para cá, ao mesmo tempo que o Costa Gomes e Mário Soares foram em outubro, meados de outubro, a Washington, a conferenciar e participar na ONU, não sei o quê, que o Carlucci terá vindo cá, a mando do Kissinger. Estabelecer ligações e tal, fazer um estudo de situação, e que terá estado cá 2 meses. E estabeleceu aqui os primeiros contactos, viu a situação, analisou, viu como é que era, qual era o panorama, depois terá regressado a Washington e, finalmente, em janeiro, apresenta-se cá e apresenta credenciais, como embaixador. Ora, isto acontece em 20 de janeiro, se não era à volta disso. Dá-se o 11 de março, 2 meses depois. A minha convicção é que o Carlucci já teve alguma coisa a ver com isto. Espero que o meu camarada possa dar imagens aqui destes 3 soldados que estão junto deste edifício, portanto, a cerca de 150 metros do RAL 1. As notícias sobre a iminente prisão de cerca de 1.500 pessoas, entre oficiais e civis afetos às forças conservadoras, provocam um ataque de surpresa a unidades próximas da coordenadora do MFA, levadas a cabo por unidades fiéis ao general António de Spínola. A atravessar a rua. 3 soldados que vão correr a atravessar a rua. O cerco das forças paraquedistas ao Ralis, uma das unidades do COPCON, faz inicialmente um morto e provoca o medo da guerra civil. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de que é isso? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante para não deixar ocupar, quer dizer, obriga de hotel. É absolutamente. Isso é absolutamente. E o Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Eu recebi essas ordens para evitarmos, portanto, tanto quanto possível, que haja mortes quer da nossa parte, quer dos civis. Haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, então temos que começar a fazer fogo uns contra os outros. Então, não, nós temos é que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas, ou se não estão. Devem ter sido distribuídos panfletos desta natureza. Aí. Forma que lê. Bem, eu pessoalmente não recebi. Isso é um panfleto. Se vai ocupar unidades para basear as alturas? Então, mas vocês têm a ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Não, este panfleto isto bem, isto aqui, quer dizer, atrás disto existe uma certa número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. É importante, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Não é um golpe de Estado. Não é um golpe, nem tipo Chile. Pelo contrário. É realmente para garantir que as eleições no dia 12 de abril, agora as próximas eleições se façam, nada que está marcada. Este aqui, meu caro amigo, aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior-General. Portanto, as vias legais e hierárquicas estabelecidas. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não vos deu ordem nenhuma. Deu-nos ordem para defender a unidade, é a ordem que temos sempre, defender a unidade em caso de ataque. Então vocês defendem.
certo? Opa, vocês não vão entrar agora numa coisa dessas coisas. Eu gosto da Correia, eu comandei as forças que ocupei o DGS e que ocuparam o DGS. E eu, com franqueza, eu não entrei naquilo para assistir depois a uma luta fratricida. Pá. Nós temos que pôr os interesses do país acima destas pequenas questões. A retórica sobrepôs-se à força das armas e a tentativa de ocupação do Arraliz acaba num fraterno abraço entre todos os militares. Registamos o momento em que os soldados do RAL-1, se abraçam aos soldados paraquedistas. Este é um momento que ainda há pouco, há 5 minutos, não poderíamos pensar possível. Enquanto lá ao fundo um helicóptero sobrevoa a parada do RAL-1, os soldados do RAL-1 dão abraços aos paraquedistas que ainda há pouco foram obrigados, como eles afirmam, a cercar aqui o RAL-1. Entretanto, o general Spínola foge para a Espanha, onde se exila, ajuda a fundar o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, uma organização que levará a cabo durante esse verão uma série de atentados contra as setas do MDP-CDE e Partido Comunista. Para trás, Spínola deixa no ar a dúvida sobre o seu envolvimento num mal preparado golpe militar atribuído a um dos mais competentes e prestigiados militares portugueses do século XX. A minha opinião é que o Spínola é enrolado naquilo, porque o Spínola acabava por ser extremamente ingênuo do ponto de vista político. Era um bom chefe militar, e sabia exatamente aquilo que tinha que fazer, mas politicamente, e eu reconheço isso porque eu também sou assim, não tenho essa capacidade de gerir as coisas, para fazer jogos de bastidores e tal, e com os piratas e tal. E o Spínola também, a essa altura, quando lhe dizem, está a acontecer isto, não sei o quê, há uma lista de matança da Páscoa em que é encabeçada pelo meu general, e que vão matá-lo, pá, e mais 500 militares e 500 pessoas, e não sei o quê, e tal. Portanto, é preciso tomar rapidamente disposições, mas agora o que é que a gente faz e tal? Toma Tancos, que é onde os paraquedistas estão comandados por um spinolista ferrenho, que era o coronel Rafael Durão. Na sequência do 11 de março, o presidente Costa Gomes criou o Conselho da Revolução e institucionaliza as Assembleias do MFA enquanto órgão político revolucionário. Os poderes do Conselho da Revolução são vastíssimos. Basta pensar que ele passa a condensar os poderes que até aí estavam atribuídos à Junta de Salvação Nacional, ao Conselho de Estado e também ao Conselho de Chefes de Estados-Maiores. Poderes constituintes, poderes fiscalizadores, poderes constitucionais. E, portanto, é de uma extrema importância a Constituição, a formalização deste papel dos militares na vida política. Foi uma solução que nós encontramos, que foi uma solução extraordinariamente feliz, e que permitiu, de facto, que num país saído de uma ditadura de 48 anos, saído de uma guerra colonial de 13 anos, depois de um período conturbado em 74 e principalmente em 65, fosse possível consolidar a democracia. Formalmente, a importância do Conselho da Revolução fica consagrada num pacto, no célebre Pacto MFA-Partidos, de abril de 1975, que, em última análise, determina quais seriam as linhas de força a consagrar no futuro texto constitucional. E o que nós verificamos é que esse pacto determina que o órgão máximo a ser consagrado na futura Constituição seria o Conselho da Revolução. O governo de Vasco Gonçalves nacionaliza a banca e outros importantes setores da atividade económica. Eu penso que hoje é um dia histórico para o nosso povo. O 14 de março ficará gravado na história do nosso povo como uma data que corresponde a um passo muito importante dado na sua libertação, na via do progresso, na via do país de dominar os seus próprios recursos. Para Washington, não havia dúvidas de que Portugal estava perante o domínio comunista e é secundado por outros países. No que diz respeito aos parceiros europeus, penso que a preocupação também se generaliza, nomeadamente no seio da NATO, porque, como disse, uma das questões fundamentais era o perigo vermelho, o perigo de Portugal se transformar nesse cavalo de Troia no seio da NATO. Mas, para o Presidente, também é essencial a realização de eleições para a Constituinte dentro do prazo previsto pelo programa do MFA. O MFA tem direito ao reconhecimento da sua boa-fé, ao assegurar a integração constitucional
de cláusulas que garantam a defesa das classes menos favorecidas. Tranquilize-se o mundo, o povo e os partidos, que não nos faltarão outras oportunidades eleitorais de afinar leis e governos pela vontade autêntica de um povo que realiza aceleradamente o seu esclarecimento político. O governo provisório, sob a tutela de Vasco Gonçalves, põe em prática o recenseamento obrigatório para todos os cidadãos maiores de 18 anos, passando-se de 1.800.000 eleitores inscritos em 1973 para 6.200.000 no final de fevereiro de 75. A 12 de abril, elegem-se os deputados da Constituinte nas eleições em que participaram mais de 92% de votantes. Os resultados eleitorais, embora maioritários à esquerda, não dão a vitória aos comunistas, que recebem cerca de 12% dos votos e elegem 30 deputados em 250. A partir daí, cria-se a luta dos que intensificam a vertente democrática eleitoral e dos que querem a vertente revolucionária da vanguarda revolucionária. E a certa altura, no seio do MFA, e nomeadamente no Conselho da Revolução, o diálogo torna-se quase impossível. Com as eleições, embora tivesse havido já um pacto entre o MFA e os partidos, de que as eleições para a Assembleia Constituinte serviam só para eleger uma Assembleia Constituinte e não dava o acesso ao poder governamental, ao poder executivo, por parte dos elementos para que vencessem as eleições, portanto, concretamente neste caso o Partido Socialista, a verdade é que o Mário Soares inicia, instigado, a meu ver, pelo Carlucci, inicia uma luta no sentido de exercício do poder executivo, por parte do Partido Socialista, que tinha vencido as eleições. Portanto, isto começa a gerar aqui um conflito sério entre o governo, o Vasco Gonçalves, e o Partido Socialista, Mário Soares. E essa campanha vai tomando um dinamismo tremendo, até que se chega para o 4 de julho, curiosamente, dia de independência dos Estados Unidos. Na Alameda Afonso Henriques, um comício de 100 mil pessoas, não sei o que, do Partido Socialista, com diatribos tremendas lançadas contra o governo, Vasco Gonçalves, contra o Vasco Gonçalves especificamente, contra mim, contra elementos do Conselho da Revolução. E, portanto, há toda aqui uma campanha que se verifica, já faz parte de uma manobra tática que vai culminar no 25 de novembro. O quarto governo provisório cai quando os ministros do PPD se demitem por não concordarem com as políticas socializantes levadas a cabo por Vasco Gonçalves. Contra as expectativas dos setores mais conservadores, Costa Gomes volta a convidar Vasco Gonçalves para formar governo. No seio do Conselho da Revolução, há quem discorde fortemente da decisão do Presidente, criando-se uma clivagem entre os conselheiros daquele importante órgão de Estado. Nós considerámos que não era aceitável isso de maneira nenhuma e então decidimos elaborar um documento que ficou conhecido pelo documento dos 9, porque foram 9 conselheiros da Revolução que o assinaram inicialmente e o tornaram público, e isso é de facto uma tomada de posição clara a dizer não, por este caminho nós não vamos, não aceitamos ir. E é evidente que se for hoje ler o documento dos 9, verifica-se perfeitamente que, contrariamente àquilo que nos acusaram, também não queríamos ir pelo lado da direita. Portanto, era um documento mais uma vez autónomo e independente, que preconizava uma solução para o problema português. Ele funcionou fundamentalmente como ariete contra os comunistas e os esquerdistas, contra o quinto governo provisório, que acabou por durar menos do que os 2 meses que o próprio Costa Gomes dizia que ele ia durar, ainda durou menos, e portanto abriu o caminho àquilo que ia sendo um confronto. Foi uma peça grande, portanto uniu à volta desse grupo dos 9, toda a direita se acobertou atrás de nós tivemos essa noção, e tudo o que não era ou comunista ou esquerdista também se acobertou atrás de nós.
Contudo, o 5º governo provisório durará apenas 2 meses e Costa Gomes convida então o almirante Pinheiro de Azevedo para formar governo. Contra as expectativas da esquerda revolucionária, Pinheiro de Azevedo assume uma posição moderada quanto aos assuntos de Estado. Sucedem-se então um conjunto de acontecimentos que vão pôr à prova, ou vão pôr em causa, o momento revolucionário. Em setembro, o ataque levado a cabo por populares contra a Embaixada de Espanha em Lisboa é o ponto de partida para o arranque daquele processo. Uns dias depois, operários da construção civil que reivindicavam a contratação vertical para o setor cercam o Palácio de São Bento para atingir o governo provisório e deputados. Ao fim de mais de 24 horas, governantes e deputados conseguem sair do edifício pelo seu próprio pé. O 6º governo provisório, com os votos favoráveis do PS e do PPD, suspende as suas funções até que o Presidente da República crie condições favoráveis para a sua atividade. Ao final desta reunião, algumas declarações que possa fazer? Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante 2 dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok? E desta reunião terá sido alguma coisa? Brincadeiras, é? Fui sequestrado, já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro... O Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º governo, que é o costume deles. Sr. Almirante, podia-me dizer alguma coisa sobre a situação militar no país neste momento? Tem algumas informações? Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens. Perante todos estes acontecimentos, alguns elementos do Conselho da Revolução propõem uma medida radical que teria consequências brutais. A situação está muito complicada e sente-se que de um momento para o outro pode entrar em ruptura. Se, por exemplo, eu costumo dizer, se nós temos se tem vingado a teoria dos que defendiam que retirássemos para o Norte e deixássemos constituir aqui a Comuna de Lisboa, seria a Guerra Civil. Não tenho dúvida nenhuma de que seria a Guerra Civil, apesar de ter amigos militares que estavam do outro lado que dizem: mas como é que tu querias que fosse a Guerra Civil? Não havia... Nós não nos batíamos uns contra os outros. Bem, não seria a primeira vez que Portugal teria guerras civis e violentas. Do lado de lá do Atlântico, arquiteta-se uma estratégia que pretende acabar de vez com o avanço da esquerda revolucionária em Portugal e com a sua expansão pela Europa. A ameaça de um bloqueio económico sem precedentes a Portugal servirá de exemplo e resolverá a instabilidade da Revolução Portuguesa. Ele dizia: isto está perdido, os comunistas vão tomar conta da situação e, portanto, nós devemos permitir que isso aconteça para a seguir lhes criarmos tantas dificuldades que nunca mais nenhum país europeu vai ter veleidade de tentar o comunismo. Porque a teoria da vacinação era bloquear economicamente o país, que com a questão da reconquista da independência por parte dos povos das colónias portuguesas, Portugal ficava economicamente numa situação extremamente debilitada. E se houvesse um bloqueio económico a Portugal, tal como os Estados Unidos pretenderam fazer a Cuba, sendo que Cuba teve o apoio imediato da União Soviética e, portanto, foi-se aguentando, mas Portugal ficava aí numa situação extremamente dependente. Felizmente para nós, o embaixador americano, o Carlucci, percebeu que não era inevitável que o comunismo se instalasse aqui, percebeu que nós, portugueses, não queríamos essa solução e que nós, portugueses, seríamos capazes de a evitar. Com o conflito iminente, ao longo do mês de novembro de 75, todos os olhares se viram para o presidente, que não vê possibilidade de entendimento entre as duas correntes. Costa Gomes faz então saber junto das Forças Armadas que defenderá sempre a legalidade em vigor e que quem se sublevar sofrerá as consequências dos seus atos por desrespeito ao Comandante Supremo das Forças Armadas. E eu defendi e fiz vingar a nossa posição no sentido de que vamos ficar aqui, vamos preparar-nos, não vamos tomar a iniciativa, vamos garantir o apoio do Presidente da República, que é uma peça fundamental.
Se quem tiver o Presidente da República, isto, para quem conhece o bicho militar, sabe que isto é muita importância, a parte institucional, quem tiver o Presidente da República consigo vai ganhar. E nós vamos preparar-nos para responder a qualquer tentativa que haja. O plano militar preparado pelo Grupo dos 9 era a resposta aos acontecimentos civis que foram surgindo ao longo de todo o verão de 75 e pretendia evitar o confronto entre duas fações militares antagónicas que agora se desenhava no horizonte. Os paraquedistas, ameaçados pela extinção do seu corpo, proposta pelo chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o General Moraes e Silva, revoltam-se e ocupam as bases de Tancos, Montijo e Monterreal, assim como o Comando Operacional da Força Aérea em Monsanto. Otelo, o comandante do COPCON, é apanhado de surpresa. E é a primeira vez que eu ouço falar nisto. E a coisa parece-me extremamente grave e penso logo, bem, se isto acontece, os 9 desencadeiam o plano de operações de que o Enes foi incumbido. Durante a noite de 24 de novembro, levantam-se barricadas em torno de Lanceiros 2, na Calçada da Ajuda, e na manhã seguinte, o rally está rodeado de populares que pretendem ajudar a defender a via para o socialismo. Como resposta e com autorização do Presidente da República, no Regimento de Comandos, Ramalhianes coordena a operação que lançará aquelas tropas de elite contra as unidades revoltadas. Numa ação fulminante, os comandos ocupam Lanceiros 2, sofrendo 3 baixas mortais. Em Belém, o Presidente telefona ao Secretário-Geral do Partido Comunista, Álvaro Cunhal, transmitindo-lhe que era imperativo evitar a guerra civil, ao mesmo tempo que garante que o PCP não será ilegalizado. Cunhal terá concordado e tudo fará para evitar o conflito, afastando os populares dos quartéis. Costa Gomes coloca sob o seu comando direto o COPCON e toda a região militar de Lisboa e de tarde decreta o estado de emergência e à noite o estado de sítio em toda a capital, sem contudo deixar de apelar ao bom senso e à paz entre os portugueses. Esta medida deve ser interpretada como o desejo de garantir a ordem, a tranquilidade e o direito ao trabalho das classes laboriosas afetadas pela atual situação. A terminar, aqui ficam 2 apelos. Aos militares sublevados para que reconsiderem a sua posição, potencialmente provocatória de confrontações e consequentes vítimas e sofrimentos para o povo português, recolhendo imediatamente aos seus aquartelamentos, onde ficarão diretamente sob as ordens do Presidente da República. No dia seguinte, no rescaldo dos acontecimentos, Costa Gomes visita o Regimento dos Comandos e põe-se ao corrente das operações levadas a cabo pelo Grupo dos 9 e, horas depois, o Conselho da Revolução decide-se pela extinção do COPCON. Portanto, é isto. Eu já sabia que isto ia acontecer, era lógico. O COPCON era a única instituição que ainda lutava pela Revolução Socialista, não sei o quê, partida para esta hipótese completamente, que não faz sentido a continuar de facto com esta finalidade. Eu retiro-me, tirei as estrelas de general, entreguei-as ao Costa Gomes, trazia os meus golões de major, pulos em cima dos ombros, levantei-me, disse: meu general, camaradas, sei, pronto. E acabou a Revolução. A grande batalha que se estava a desenvolver e que vai continuar é o garantir que a Assembleia Constituinte tem condições para aprovar a Constituição e que vai aprovar, e é aprovada no dia 2 de abril de 76, portanto, e é consumado, digamos assim, a grande promessa no campo democrático que o MFA tinha feito. O que está em causa, como é óbvio, é que não houve uma, mas sim várias revoluções. Tal como não houve mas sim vários 25 de novembro. Para uns, o 25 de novembro representou o fim do sonho de construção de uma sociedade diferente. Veja-se o caso e o testemunho, por exemplo, do Otelo Saraiva de Carvalho ou de outras figuras mais próximas de um projeto político de tipo popular, de democracia popular e direta. Mas para outros significou o regresso às origens do 25 de Abril. Ou seja, o 25 de novembro seria a recuperação dos ideários de Abril. O período compreendido entre abril de 74 e novembro de 75 ainda hoje suscita dúvidas, mas foi fundamental para restituir aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. A 2 de abril de 76, a Assembleia Constituinte, ao aprovar a Constituição,
afirmou a defesa da independência, garantiu os direitos fundamentais dos cidadãos e estabeleceu os princípios basilares da democracia.